Quinto dia da campanha Vestindo a Armadura, Efésios capítulo 5. A Bíblia nos começa dizendo: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então nós precisamos ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo, como filhos amados que somos. A quem você tem imitado? Sabe, às vezes a gente procura imitar um pastor que a gente gosta, um cantor, um empresário, um familiar. A gente procura imitar tantas pessoas e é importante, é bom que a gente tenha referências, mas a nossa maior referência precisa ser o próprio Deus. Aquele a quem nós devemos querer ser igual, imitar, é a Deus, não igual em questão da nossa essência. Nós nunca vamos ser Deus, mas igual em questão de amor, de alegria, de justiça, de santidade, procurarmos nos parecer com Cristo. Eu sei que você está me entendendo, meu amigo. Então a pergunta é: a quem você tem imitado? Com quem você tem se parecido? Será que quando as pessoas olham para a minha vida, será que quando as pessoas olham para a sua vida, elas enxergam Cristo? Será que você já ouviu alguma vez: eu vejo Jesus em você, eu vejo algo diferente em você, eu vejo um brilho nos seus olhos que eu não vejo no brilho de outra pessoa? Isso é um fruto, é uma consequência, é um resultado de uma pessoa que imita Deus, que imita Cristo. A quem nós temos imitado? Fica esse questionamento, né? Aí a Bíblia continua no versículo 3: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. E olha o que a Bíblia está dizendo: não deve haver nem menção. A Bíblia não está falando que vocês não devem praticar, a Bíblia está falando que vocês não devem nem falar sobre isso, porque isso não é próprio para os santos. Nós não podemos falar dos assuntos mundanos como as pessoas lá fora falam. É claro que nós precisamos falar no quesito de ensinar, de instruir as pessoas, né, para evitar erros, evitar pecados, mas nós não devemos ficar falando no sentido de se gabar, de aparecer, entrar em rodas que tem conversas impuras, né? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, Salmos capítulo 1. Então nós precisamos ter cuidado com o tipo de conversa que nós entramos, porque olha o que a Bíblia está falando: essas conversas são impuras. E estas coisas não são próprias para os santos. Entenda uma coisa: existem coisas profanas e existem coisas santas. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente para você um versículo que está ali no livro de Ezequiel, capítulo 42. Oh meu Deus, isso aqui não tem nada preparado, gente. Ezequiel 42, 20. Assim ele mediu a área nos 4 lados, e em torno dela havia um muro de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura para separar o santo do profano. Então, aqui Ezequiel ele está tendo uma visão, ele está tendo uma experiência com Deus, e ali existe um muro que separa as coisas santas e as coisas profanas. Você está me entendendo? Ezequiel 44, 23 também fala: e eles ensinarão ao meu povo, olha Deus falando com Ezequiel, e eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o profano, e lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Então existem coisas santas e existem coisas profanas, existem coisas puras e existem coisas impuras, e nós precisamos ter cuidado com o que falamos, com o que praticamos, com o que ouvimos, com o que assistimos. A nossa vida toda precisa ser santa, imitando a Deus, os nossos olhos santos, a nossa boca santa, o nosso ouvir santo, o nosso pensar santo, o nosso agir santo. Amém? O padrão de vida celestial é santidade. Daniel capítulo 1, versículo 8, a gente já falou aqui na campanha de Daniel. Daniel resolve não comer das iguarias do rei para não se contaminar. Ele queria se manter puro, mesmo em meio à Babilônia, que era um lugar impuro. Amém?
Versículo 5: porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é um idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então preste atenção, idolatria, quem é idólatra não herdará o reino de Deus. E existem muitas pessoas que se dizem cristãs e são idólatras. Cuidado com isso, cuidado com doutrina ensinada por homem, fica com a Bíblia. E a ganância também é uma idolatria, porque o ganancioso ele ama o dinheiro, ou seja, ele idolatra o dinheiro. O ganancioso, o idólatra, o imoral e o impuro, a Bíblia está aqui dizendo, não tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Então, se você se enquadra em uma dessas características aqui, é necessário se arrepender. Versículo 6, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem em desobediência. Então, quem vive em desobediência vai sofrer o quê? O carinho de Deus? Não, vai sofrer a ira de Deus, a ira de Deus. Uma vez eu fui num lugar e eu ouvi a pessoa que estava ministrando a palavra de Deus dizendo, esse Deus de ira aí, ó, já passou. Isso aí é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus é amor e ele aceita tudo e todos. Aí vem aqui Efésios no Novo Testamento e está falando que a ira de Deus vem sobre o desobediente. Então Deus não mudou. Não se engane com palavras tolas. O próprio versículo está falando, não se engane. Deus não mudou. Amém? Versículo 7, portanto, não participem com eles destas coisas, ou seja, não participe juntamente com os impuros, com os desobedientes destas práticas. Seja diferente, ande na contramão desse povo. Versículo 8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Como é que eu aprendo a discernir o que Deus gosta e o que Deus não gosta? Bíblia, palavra de Deus, oração, comunhão com o Espírito Santo, é assim que nós vamos aprender a discernir. Agora, tem gente que lê todo tipo de livro espiritual que existe no planeta Terra, mas nunca leu a Bíblia. Como é que vai saber o que Deus gosta ou não? Está lendo doutrina de homem, mas não está lendo a doutrina santa, pura, imaculada, que é a própria palavra de Deus. Não tem como. Não tem como. Precisamos ler a palavra de Deus. Não, versículo 11, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas na luz, porque aquilo que vocês fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Olha Paulo falando de novo, que tem coisa que tem gente que pratica no oculto, mas só de eu falar isso já é vergonhoso, quanto mais fazer. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então esse vídeo é para dizer para você que está dormindo, que está sonolento, desperta, meu amigo, dentre os mortos. Quem está dormindo espiritualmente é como alguém que está entre os mortos, está morto espiritualmente. Só que Cristo pode te iluminar, Cristo pode te dar vida. A Bíblia diz que o primeiro Adão, ou seja, o Adão mesmo, lá do livro de Gênesis, ele era espírito que recebeu vida, mas o segundo Adão, que é Jesus, é espírito vivificante, ou seja, é quem dá a vida. Então você que está entre os mortos espiritualmente, Jesus Cristo pode te dar vida. Você que está nas trevas, Jesus Cristo pode te levar para a luz. Você que está sem esperança, sem o rumo, Jesus é o caminho, Jesus é o alvo, Jesus é a nossa esperança. Então, corre logo para Jesus Cristo. Reage. Tem gente que fica esperando algo acontecer, mas você já sabe o que tem que fazer. Reage. Corre para Jesus, volta para a presença de Deus enquanto é tempo. Aleluia. Versículo 15. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas sejam sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. De novo falando isso. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Não se embriaguem, embriaguez é pecado, mas sejam cheios do Espírito Santo. A Bíblia não está apenas ensinando a não beber, a Bíblia está ensinando também a ser cheio do Espírito Santo. Tem gente que não bebe, mas não é cheio do Espírito Santo.
É um mandamento só, não se embriagar e ser cheio do Espírito Santo. Está na hora de sermos cheios. Por quê, Vitor? Porque os tempos são difíceis. Olha o que a Bíblia disse no versículo anterior. Os tempos são maus e só vai permanecer de pé quem for cheio do Espírito Santo. Quem não for, vai cair, meu amigo, vai retroceder, não vai aguentar pressão. A Bíblia diz que os últimos tempos serão terríveis. Como é que nós somos cheios do Espírito Santo? Versículo 19 e 20, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é que nós somos cheios do Espírito Santo? Adorando a Deus, louvando a Deus, sendo grato a Deus, entrando na presença de Deus. É desta forma que nós seremos cheios do Espírito Santo, adorando aquele que é digno de adoração, agradecendo a Ele. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, louvando a Ele. É assim que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? E na sequência a Bíblia vai falar sobre deveres conjugais, que eu não irei ler aqui, porque o vídeo vai ficar muito extenso, mas leia. Você que é casado, leia Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33, deveres conjugais, para nós sermos pessoas que dentro do nosso casamento louvam a Deus. Amém? Mas receba esta palavra. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Não se embriague, mas seja cheio do Espírito Santo de Deus, vivendo uma vida que imita ao nosso Senhor Jesus Cristo, que já veio à terra e deixou o seu perfeito exemplo. Amém? E fazendo assim, você será salvo e salvará muitos que estão ao seu redor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te capacite a ser mais parecido com Ele todos os dias.